Orizona FM. Estúdio e transmissão na cidade de Orizona, Goiás. Operando na frequência de 87,9 MHz. Com 25 watts de potência. Canal 200 de radiofrequência. Rádio Orizona FM. A rádio do povo de Orizona. Denúncias, curiosidades, entrevistas, fatos que viraram notícia no Brasil, no mundo, Orizona e região. Sob o comando de Rinaldo Costa e Eberton Mendonça, no top de 10 segundos. Boa tarde a todos. Hoje, quinta-feira, dia 20 de setembro de 2018, são precisamente 12 horas e 28 minutos. Obrigado pela sua companhia. Está no ar o Jornal Orizona FM e você confere a partir de agora os seguintes destaques. Índios libertam funcionários após acordo por mais atenção à saúde. Mais da metade das cidades brasileiras não tem plano de saneamento básico. Copom inicia reunião que deve manter taxa básica de juros. Ministro Gilmar Mendes critica ações do MPF às vésperas das eleições. Horário de verão começa no dia 4 de novembro. Campanha vai alertar sobre notícias falsas a respeito das vacinas. Cruzeiro perde para o Boca Júnior com um erro grave de arbitragem. Arroz e feijão estão entre os alimentos mais desperdiçados no Brasil. Corpo do homem que desapareceu no córrego Pirapitinga é encontrado em uma fazenda próximo a Mitsubishi. Das 45 vagas do concurso do Instituto Federal Goiano, 8 são para a cidade de Urutaí. Você confere ainda as principais notícias de Goiás. Um resumo das principais notícias do Brasil e do mundo. E ainda a previsão do tempo para a nossa região e para Orizona. Fique agora bem informado com as principais notícias do dia. Índios libertam funcionários após acordo por mais atenção à saúde. Mais detalhes com o repórter Yuri Carvalho. 17 servidores e 3 aeronaves da SESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, que estavam retidos na região indígena de Surucucu, no município de Alto Alegre, em Roraima, estão sendo liberados aos poucos. Os aviões apreendidos são contratados pela SESAI para transportar equipes de saúde e medicamentos para as comunidades indígenas. Desde domingo, os índios Yanomamis impediram que os profissionais retornassem à capital Boa Vista. A motivação é por conta da morte de 2 crianças indígenas em um período de 10 dias. Um recém-nascido de apenas 29 dias morreu por conta de regurgitação. E outro bebê de 12 dias morreu porque estava com pneumonia. Os índios pedem a exoneração do coordenador do DICEI, Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami, Rosicler Oliveira, que, segundo eles, não dialoga com as lideranças indígenas de diversas comunidades. Além disso, os índios pedem melhorias no atendimento de saúde na região de Surucucu, como explica o presidente da Associação dos Povos Yanomami de Roraima, Júnior Recutari. Fizemos uma reunião, ouvimos as falas deles, reclamaram muito por falta de atendimento, equipe suficiente e a estrutura das unidades da saúde não tem. Por esses motivos, que a gente vai apoiar para pedir a exoneração do coordenador, esse nosso acordo que a gente fizemos. O atual coordenador do DICEI Yanomami, Rosicler Oliveira, não se pronunciou sobre o pedido de exoneração feito pelos índios. A Fundação Nacional do Índio e o Ministério da Saúde continuam acompanhando o caso. De Roraima, Yuri Carvalho. E agora na reportagem da Carolina Cassola, você vai ficar sabendo que mais da metade das cidades do Brasil não possui o plano de saneamento básico. Mais da metade das cidades brasileiras ainda não tem um plano municipal de saneamento básico com diagnóstico, objetivos e metas de universalização.
Em 2017, apenas 41% dos municípios afirmaram ter. Os dados são de um suplemento divulgado nesta quarta-feira pelo IBGE. Apesar dos desafios que o país ainda tem pela frente na questão do saneamento básico, houve avanços nos últimos 7 anos. Mais de 38% das cidades informaram ter uma política municipal que traça diretrizes gerais para os serviços. 24% declararam estar em fase de elaboração. Em 2011, o percentual de municípios com política municipal de saneamento básico era menor, 28%. E o número de cidades que possuíam um conselho municipal na área em 2017 é considerado baixo, 958, entre os 5.570 municípios do país, mas aumentou desde 2011, quando eram apenas 195. Vânia Pacheco, gerente da pesquisa de informações básicas municipais do IBGE, destaca os desafios para algumas regiões. Os municípios da região Nordeste e da região Norte, eles vêm se aperfeiçoando em termos de gestão para se equiparar aos outros municípios do país. A institucionalização desses municípios vem acontecendo, um pouco mais lenta, mas vem acontecendo. O estudo também mapeou as endemias ou epidemias de doenças ligadas ao saneamento básico, relata Vânia Pacheco. No ar, a gente tinha a seguinte pergunta: se o município considerava que nos últimos 12 meses, a partir da data da entrevista, o município sofreu de alguma endemia ou epidemia relacionada ao saneamento básico. Um pouco mais de 34% disse que sim, e principalmente com relação à dengue e à diarreia. Foram as duas doenças mais mencionadas pelos municípios. O Decreto 7.217 de 2010 regulamentou a lei que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico municipal, o planejamento, a regulação e a fiscalização dos sistemas, que englobam abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de chuvas e de resíduos sólidos. De São Paulo, Carolina Cassola. O Copom inicia reunião que deve manter taxa básica de juros. A repórter Alexandra Fiore nos traz os detalhes. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu nesta quarta-feira, por unanimidade, manter a taxa básica de juros, Selic, em 6,5% ao ano, o menor patamar desde 1986. Essa é a quarta reunião seguida em que não há alterações na Selic, que serve como referência para as demais taxas da economia. O resultado já era esperado pelo mercado financeiro. De acordo com o economista, professor da Universidade de Brasília, Newton Marx, a baixa atividade econômica e a inflação sob controle poderiam incentivar a redução da Selic. No entanto, existem incertezas no cenário político e fiscal. Poderia baixar mais, mas ele tem a questão fiscal e tem a questão do câmbio. São duas coisas que acontecem, ele tem que ter uma margem de manobra. Então, ele tem que observar o que vai acontecer. E como essa é a última reunião antes das eleições do primeiro turno, ele achou, como é prudente, né, que manter a taxa básica de juros não criaria nenhum tipo de sustenta ou assustar o mercado, né, os agentes econômicos. A série de reduções da taxa básica de juros começou em outubro de 2016. Na época, a Selic estava em 14,25% ao ano. Em comunicado divulgado, o Copom informa que os próximos passos da política monetária dependem da evolução da atividade econômica, do balanço de risco e das projeções e expectativas de inflação. Ainda segundo a nota, a continuidade dos processos de reformas e ajustes na economia é essencial para o controle dos preços e recuperação da atividade. De Brasília, Larissa Mantova. E o ministro Gilmar Mendes criticou ações do Ministério Público Federal às vésperas das eleições. Confira na reportagem de Yuri Hudson, direto de Brasília. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, voltou a criticar as ações do Ministério Público durante o período eleitoral. Para ele, os procuradores estão cometendo notório abuso de poder. As investigações que levam anos, mas que ganham efeito prático às vésperas das eleições, segundo o ministro, suscitam muita dúvida. Mendes se refere a denúncias apresentadas contra os candidatos Geraldo Alckmin, do PSDB, Fernando Haddad, do PT, e sobre a prisão de Beto Richa, também do PSDB, que,
e inclusive foi revogada por ele. Quando você tem, por exemplo, uma investigação que às vezes já dura 14 anos, e aí você faz uma prisão neste momento para uma dada finalidade ou com possível característica de desvio, então você, tanto é que eu invoquei aqueles precedentes do período militar. Porque a mim me parece que está soando um pouco esse ambiente. Para Mendes, há um consórcio entre os poderes de investigação para criar um clima de constrangimento. Segundo ele, a investigação é válida e necessária, mas a espetacularização retira a tutela legal das ações. É evidente que isso é um consórcio. Essa coisa de força-tarefa, GAECO, essas coisas todas vão desbordando para esse tipo de coisa, né? Daqui a pouco nós soltamos a reinstalação de tortura no país. Gente que não respeita a democracia, não respeita direitos fundamentais, não respeita a dignidade da pessoa humana. É isso que nós queremos. A PGR investiga se Beto Richa comandou uma organização criminosa que desviou 70 milhões de reais do governo do Paraná. Fernando Haddad do PT é investigado por suspeita de receber 2,6 milhões de reais da UTC Engenharia. Geraldo Alckmin do PSDB é acusado de ter recebido da Odebrecht quase 8 milhões de reais de Caixa 2 na campanha de 2014. Todos negam. O Ministério Público não se manifestou sobre as falas de Gilmar Mendes. De Brasília, Yuri Hudson. Conexão direta com a Rádio Nacional agora vai nos trazer os detalhes sobre o horário de verão que vai começar no dia 4 de novembro. Pela primeira vez na história, o horário de verão começa em novembro, após as eleições. Neste ano, o horário de verão começa no dia 4 de novembro, um domingo depois do segundo turno das eleições. A mudança foi determinada por decreto presidencial publicado no ano passado, pedido do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, quando era presidido pelo ministro Gilmar Mendes. O motivo é a apuração dos votos para a eleição de 2018. O TSE desejava reduzir a diferença entre a apuração nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste e a apuração no Nordeste, parte do Norte e ainda no Acre e Sudoeste do Amazonas, onde a diferença com o horário de verão chega a 3 horas do horário de Brasília. Com isso, o período do horário de verão de 2018 e 2019 vai ter 15 dias a menos, terminando no terceiro domingo de fevereiro do próximo ano. Segundo o balanço do ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, entre 2013 e 2016, o valor da economia com o horário de verão caiu de 405 milhões para 147 milhões de reais, uma redução de 63% na economia de energia elétrica. O Ministério de Energia chegou a discutir o fim do horário de verão. O argumento é que o consumo não é mais tão influenciado pela luminosidade do sol, mas pelo calor, com o aumento do consumo nos momentos mais quentes do dia. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão. Ainda conectados com a Rádio Nacional em Brasília, você vai saber que uma campanha vai alertar sobre notícias falsas a respeito das vacinas. Em mais uma ação para combater as fake news, notícias falsas sobre vacinas, o governo vai lançar a partir desta quinta-feira uma campanha alertando sobre o tema. São vídeos focados na importância da vacinação e serão veiculados nas redes sociais até outubro. O secretário de Comunicação Digital e Inovação da Presidência da República, Wesley Santos, afirma que muita mentira é divulgada e quem não tem o hábito de checar acaba se tornando vítima dessa desinformação. Ele afirma que é preciso mostrar que nem tudo que chega para as pessoas é verdade, especialmente quando falamos de saúde pública. Entre os boatos que circulam na internet estão os que dizem que as vacinas são perigosas ou desnecessárias. O Ministério da Saúde tem um canal de WhatsApp chamado Saúde Sem Fake News. O canal foi criado para tirar dúvidas sobre informações que são repassadas em grupos. O usuário pode questionar se são verdadeiras ou falsas. O número do canal é 61-99-289-4640. Repetindo, 61-99-289-4640. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. E o Cruzeiro perdeu ontem para o Boca Juniors, lá na Bombonera, com erro gravíssimo de arbitragem. Confira a matéria com o repórter Felipe Esboril. Na noite desta quarta-feira, o Cruzeiro entrou em campo pela Copa Libertadores da América, primeira partida das quartas de final, em Buenos Aires, na Argentina, na Bombonera, diante do Boca Juniors, e perdeu por 2-0.
A partida de volta será no dia 4 de outubro no Mineirão e se encerrou com uma grande polêmica. O Boca Juniors teve uma ajuda e tanto do árbitro da noite. Em um lance normal, o zagueiro Dedé trombou com o goleiro Andrada. Ninguém do Boca reclamou. O defensor cruzeirense percebeu a situação. Rápido pediu atenção para que os médicos entrassem em campo. O juiz, após alguns minutos, decidiu ver o lance novamente no VAR, o árbitro de vídeo, e expulsou o defensor cruzeirense. Mano Menezes protestou depois da derrota. Não preciso falar sobre a expulsão. O mundo inteiro está falando sobre a expulsão. Então não gostaria de falar mais sobre isso, porque não tem sentido fazer nenhum tipo de análise, né? Achei que as coisas iriam mudar. Prometeram que as coisas iriam mudar na Conmebol. Em 2007 já tomei um gol aqui com 3 jogadores impedidos. 3. Primeiro gol. Mas mudaram-se as direções, mudaram-se o comando da confederação. Agora nos com o VAR, que seria usado para que não tivéssemos grandes injustiças no futebol, mas hoje aí estamos vendo uma grande injustiça novamente. E não se trata de perder a concentração, se trata de perder um jogador, matematicamente um jogador. No melhor momento que nós estávamos na partida. No segundo tempo, o Cruzeiro jogou como Cruzeiro, não fez um bom primeiro tempo, mas fez um bom segundo tempo, estava fazendo. E aí temos uma atitude inexplicável dessa, né? Porque você não precisa olhar nenhuma vez para ficar em dúvida, que dirá 10 vezes como tem a oportunidade de ver. Então, sem comentários quanto a isso. Com Dedé suspenso porque foi expulso, a equipe do Cruzeiro poderá enfrentar o Boca Juniors com o seu zagueiro, mas deve entrar com uma representação na Conmebol contra o erro gravíssimo que prejudicou a equipe mineira na noite desta quarta-feira. Com informações da Copa Libertadores da América, Felipe Osborio. E num país onde a fome ainda assola milhares e milhares de pessoas, você vai ver que o arroz e o feijão estão entre os alimentos mais desperdiçados no Brasil. O arroz e o feijão, símbolos da culinária brasileira, representam juntos 38% de todos os alimentos desperdiçados no país. A indicação é de uma pesquisa da Embrapa e da Fundação Getúlio Vargas, que entrevistou pessoas de diferentes classes sociais das 5 regiões brasileiras. O arroz lidera a lista, representa 22% do montante jogado no lixo. Ele é seguido pela carne bovina, que totaliza 20% dos alimentos desperdiçados. Já o feijão e o frango registraram 16% e 15%, respectivamente. Para o analista da Secretaria de Inovação da Embrapa, Gustavo Porpino, os dados mostram um desperdício similar em todas as classes. O interessante é que a gente esperava que no contexto da classe média baixa, o desperdício de alguns alimentos, principalmente frango e carne, fosse percentualmente menor do que nas classes A e B. Mas os dados da pesquisa não mostram isso, mostram um desperdício similar em todas as classes sociais e também em diferentes regiões. Entre os motivos do desperdício apontados pelos pesquisadores está a busca pelo sabor e a preferência pela abundância dos consumidores brasileiros. A gente percebe que quando esse preparo constante do alimento no lar está aliado à valorização da abundância, ao não planejamento das refeições, isso aumenta a propensão de haver o desperdício de alimentos. O levantamento aponta ainda que a maioria das famílias, ou seja, 68%, valoriza ter despensa e geladeira cheias. Os pesquisadores ouviram mais de 1.700 famílias brasileiras. Reportagem Cíntia Moreira. São 12 horas e 46 minutos em Orizona. Nós vamos agora para um giro de notícias pelo Brasil e pelo mundo.
Ótima quinta-feira! Os partidos já destinaram 1,4 bilhão de reais para candidaturas nas eleições deste ano, segundo a primeira parcial da prestação de contas gerada no Tribunal Superior Eleitoral. As candidaturas a deputado receberam a maior parcela, 930 milhões de reais do total, o equivalente a 68,7% do montante. Os números finais devem ser apresentados pelos candidatos à Justiça Eleitoral em 30 dias após o fim das eleições. Esta é a primeira eleição com fundo eleitoral, que totaliza 1,7 bilhão de reais, destinado a financiar candidaturas após a proibição das doações de empresas em 2015. Os diretórios também podem repassar dinheiro recebido pelo fundo partidário, previsto em 513 milhões de reais neste ano, e por outras fontes, como doações e contribuições. Apenas 3 partidos, MDB, PR e PP, respondem por mais de 1/3, 36,9% desses repasses a candidatos. O MDB foi a sigla que mais destinou dinheiro às candidaturas. No total, 202 milhões de reais. PR e PP transferiram 162 milhões e 200 mil reais e 142 milhões e 500 mil reais, respectivamente. O candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, disse em entrevista ao G1 e à CBN ontem, quarta-feira, dia 19, que o Brasil não suporta mais um presidente fraco, um presidente sem autoridade, um presidente que tenha que consultar seu mentor, em referência ao PT. O pedetista ficou estável na última pesquisa Ibope, com 11%, e viu Fernando Haddad, do PT, ultrapassá-lo e se isolar na segunda colocação, com 19%, atrás de Jair Bolsonaro, do PSL, com 28%. Ciro falou sobre o convite para servir-se na chapa que era encabeçada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O PT chegou a registrar a candidatura de Lula, mas ela foi barrada pelo Tribunal Superior Eleitoral com base na lei da ficha limpa. O partido, então, trocou o nome de Lula pelo de Fernando Haddad, que havia sido registrado como vice em 11 de setembro. O candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, iniciou a alimentação líquida oral com boa tolerância, mantendo em associação a nutrição parenteral endovenosa, informou o boletim médico divulgado pelo Hospital Israelita Albert Einstein na tarde de ontem, quarta-feira, dia 19. Ainda de acordo com o centro médico, o político prossegue com boa evolução clínica, sem febre e outros dias na infecção, realizando exercícios respiratórios e caminhadas. Mais cedo, em postagem no Twitter, o presidenciável afirmou que sua equipe econômica trabalha por desburocratização e desregulamentações. Entre aspas, chega de impostos, é o nosso lema. Somos e faremos diferente. Esse é o Brasil que queremos, escreveu Bolsonaro. Uma pesquisa divulgada ontem, quarta-feira, dia 19, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostra que 1/4 dos municípios brasileiros não possuem nem estão desenvolvendo uma política pública e ou plano estruturado para a gestão dos sistemas de saneamento básico. No entanto, tem aumentado progressivamente a implantação desses instrumentos municipais determinados por lei federal. De acordo com o levantamento, dos 5.570 municípios brasileiros, 2.126, 38,2%, tinham definida uma política municipal de saneamento básico, um aumento de 35,4% em relação a 2011. Já 2.313 municípios possuem um plano de gestão em 2017, 280% a mais que em 2011, quando apenas 609 municípios o haviam estruturado. Salve, salve, galera! Agora a diversão em Orizona fica por conta do Casarão Dance. Com um ambiente agradável, o Casarão Dance oferece a você shows ao vivo aos fins de semana. Fique atento à nossa programação. Aqui você vai festejar com sua família e seus amigos. Estamos localizados ao lado dos Correios. Casarão Dance, onde a diversão acontece. Agora você vai comigo até Goiânia para a gente saber as principais notícias do nosso estado.
Na quarta etapa de uma operação que somente no ano passado autuou 15 traficantes de drogas, agentes da Delegacia Estadual de Repressão de Narcóticos prenderam 11 suspeitos de movimentar mensalmente mais de R$300 mil com a venda de drogas. Segundo a Polícia Civil, com a ajuda de motociclistas que recebiam entre 7 e 8 mil reais de salário por mês, o grupo realizava até 300 entregas de drogas diariamente na Grande Goiânia. Em Jussara, região oeste do estado, um motociclista de 50 anos de idade morreu ao receber uma descarga elétrica de um fio caído na rua. Já está em pleno vigor a lei que regulamenta e limita os gastos do governo estadual com a propaganda. O projeto do deputado Sebastião Silveira foi aprovado pela Assembleia Legislativa e sancionado pelo Executivo. De acordo com o SPC Brasil, as incertezas do cenário eleitoral, somadas à tímida recuperação da economia, seguem afetando a confiança dos brasileiros, mesmo com a melhoria do indicador do último mês. O emprego e a renda são variáveis essenciais da formação da confiança, mas dependem de um ritmo mais vigoroso de avanço da atividade econômica, avaliam os analistas. 81% dos consumidores avaliam que a economia vai mal, 41% dizem que vivem aperto financeiro. 2 operários que trabalhavam na obra de canalização de um córrego em Catalão, região sul do estado, desapareceram na tarde de ontem após serem arrastados pela correnteza. O corpo de um deles foi localizado a cerca de 2 quilômetros do local onde estavam. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 3 homens trabalhavam na obra quando uma forte chuva começou no início da tarde. Os funcionários tentaram se abrigar embaixo de uma ponte quando ocorreu o acidente. O Tribunal de Contas da União liberou a publicação do edital que trata da privatização da ferrovia Norte-Sul. Com a liberação, o governo pode publicar o edital e marcar o leilão da ferrovia. O trecho que vai a leilão tem 1.537 quilômetros de extensão e vai de Porto Nacional do Tocantins até a Estrela do Oeste em São Paulo, cortando todo o estado de Goiás. Faltando menos de 20 dias para o primeiro turno das eleições, os candidatos ao governo de Goiás intensificam os eventos como carreatas e comícios e focam principalmente em Goiânia, região metropolitana e em torno do Distrito Federal. De acordo com o levantamento espontâneo do Instituto Serpes, 53,8% dos entrevistados em Goiânia ainda não decidiram em quem votar. As chuvas já estão chegando em algumas regiões de Goiás e com isso os agricultores já aceleram os preparativos para o plantio da próxima. No caso da soja, o plantio começa em outubro, quando termina o período do vazio sanitário. No momento, muitos já fazem a aração da terra, adquirem sementes e adubos, mas tudo isso acontece no momento de muitas incertezas, como o transporte dos insumos com o tabelamento do frete e aquisição de produtos com o dólar em alta. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Cansado de ter dor de cabeça com lava-jatos? Então você precisa levar o seu veículo no lugar certo. O Lava Jato Cinelândia está prontinho para atender você, com profissionais altamente qualificados e preparados para lavar o seu veículo. Basta ligar no 649-9994-6085 ou então no 649-8165-3771. Nós buscamos o seu veículo na sua residência para você não ter dor de cabeça. E na sexta lavada geral, a 7ª sai de graça. Lava Jato Cinelândia, lavando bem para servir sempre. E hoje em Orizona, a previsão de chuva é de 49%. A umidade relativa do ar está em 59% e é bem possível que chova agora a partir das 14 horas. Nós vamos agora para uma previsão do tempo para toda a região. E agora, o tempo e a temperatura. A temperatura por toda a região centro-oeste do país varia entre 17 e 40 graus nesta quinta-feira. O tempo continua nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul e sudeste do Mato Grosso do Sul. A região também recebe pancadas de chuvas isoladas nas demais áreas de Mato Grosso do Sul e no norte de Goiás. A umidade mínima relativa do ar diminui para 15% na região. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Igor Brandão, o tempo e a temperatura. Das 45 vagas do curso público do Instituto Federal Goiano, 8 são para Urutaí. A remuneração conforme o concurso varia de R$ 4.463,93
a R$ 9.600,92, de acordo com a titulação do candidato aprovado. São 45 vagas para diversas áreas distribuídas entre as unidades. Das 45, 8 serão para a unidade de Urutaí. Interessados devem se inscrever no período de 24 de setembro a 14 de outubro pela internet. A seleção será realizada em 4 etapas. Provas dissertiva e de desempenho didático, ambas de caráter eliminatório e classificatório, e prova de títulos e projeto de pesquisa ou extensão, os dois também de caráter classificatório. O regime de trabalho é de 40 horas com dedicação exclusiva, sendo a jornada de trabalho cumprida nos turnos matutino, vespertino ou noturno, inclusive aos sábados, atendendo à necessidade de cada campus. As provas serão realizadas no dia 18 de novembro. A divulgação do resultado final está previsto para o dia 4 de dezembro. Importante essa reposição de pessoal no IF Goiano de Urutaí, uma vez que atende centenas de estudantes, inclusive vários deles de Orizona. E a Cressol, em parceria com o Trias e a Tecnosol, convidam para o 2º ano de certificação de soja sustentável padrão RTRS. O evento será na segunda-feira, dia 24 de setembro, a partir das 19h30, na Churrascaria Gaúcha. E será realizado neste sábado, dia 22 de setembro, o 5º leilão da BSB Agropecuária, onde estarão sendo ofertados 100 touros PO avaliados, além de 20 bezerras PO também avaliadas. O evento no Parque Agropecuário de Goiânia, a partir de meio-dia. O gerente da BSB Agropecuária é o veterinário orizonense José Abel e Silva Filho. E o Jornal Orizona FM de hoje fica por aqui. Estaremos de volta amanhã, logo após o horário eleitoral, ou a qualquer instante, em edição extraordinária. Muito obrigado a todos pela audiência. Tenham uma boa tarde. Excelente tarde a todos. Até amanhã. Notícias, reportagens, entrevistas, participação da comunidade. Os principais fatos do Brasil e do mundo, de Goiás, Orizona e região, no Jornal Orizona, com a apresentação de Rinaldo Costa, Eberton Mendonça e Paulo Castro.